A categoria circunstância é a categoria na qual o filósofo clínico acompanha a cada ponto, a cada parte da história de vida da pessoa, o cenário no qual ela vive, ou o cenário a partir do qual ela estrutura a sua vivência. Imagina, por exemplo, que cada um de nós, quando conta a sua história, constrói todo um cenário em torno dessa vivência para dizer, mostrar ou aclarear o que está em torno dela. Imagina que, por exemplo, aos 10 anos de idade, eu estava indo então já para a quinta série do ensino médio, morava na cidade tal, tinha uma estatura baixa, tinha 1 metro e alguma coisinha, era bem magrinho, levinho, não tinha muito dinheiro, era de uma família pobre. Muito bem. Só ao dizer isso, construí todo o cenário que estava em torno de um ponto específico, que era o fato de ir para a quinta série do ensino fundamental. Aqui, cada pessoa, ao narrar a sua história, coloca elementos que circunscrevem aquele ponto específico de sua história. Aqui, o filósofo clínico, enquanto acompanha a história de vida da pessoa, ele entenderá, ao longo da vida dela, como ela constrói cada um desses cenários. E o que importa isso ao filósofo? Importa que algumas pessoas, por exemplo, enquanto contam sua história, elas dizem o seguinte: os pontos de referência, né, os elementos de circunstância são, por exemplo, as pessoas. Por quê? Imagina que enquanto eu conto a minha história, eu digo, então, fui para a quinta série, naquela época eu morava com meu pai, com a minha irmã, com a minha mãe, e ainda tinha alguns primos que viviam lá em casa com a gente. Ainda nesse momento, quando eu mudava para a quinta série, pequeno ponto da vida da pessoa, identificar quais são os elementos que constroem esse cenário, que são pequenos cenários. E esses cenários se desenvolvem a cada pequeno passo, a cada novo evento que acontece. Eis aqui um detalhe interessante. Algumas pessoas, quando contam a sua história, criam cenários, usualmente, onde elas são vítimas das circunstâncias. Ou seja, elas pouco ou nada podem atuar sobre os elementos que estavam ao seu entorno. Em alguns casos, dando a entender, inclusive, ao filósofo, que elas não escolheram as circunstâncias, mas que as circunstâncias as encaminharam a estas atitudes, dizendo algo mais ou menos como isso. Veja, mas eu era de uma família pobre, não tinha muito o que fazer, meus pais eram autoritários e eles disseram para mim, você fará isso. E então, tive eu de ascender a quinta série do ensino fundamental naquela escola, com aqueles coleguinhas que eram pessoas daí da rua, que também não tinham muita opção e viviam e vinham de uma realidade tal qual a minha. Muito bem, ela constrói um cenário, ela constrói um contexto, e este contexto diz a ela o que ela deve fazer. Na verdade, o contexto é quase que a autoridade que a conduz para o próximo passo. Para outras pessoas, o cenário ele é construído como um elemento onde ela faz escolhas. É construído como um contexto aberto, né? Não fechado e autoritário, mas como um contexto aberto. Ou seja, a pessoa diz, olha, eu estava então agora diante de um fato que era ir então agora para a quinta série do ensino médio. Terminei a minha quarta série do ensino fundamental e agora tinha a oportunidade de ir para a quinta série do fundamental, e agora, diante de uma família que tinha isso, de uma família que tinha aquele outro, de uma família que tinha aquele outro, havia a oportunidade de ir para a escola pública, de ir, então, para uma escola privada, ou talvez até escolher um outro modelo de estudo internato. Preferi continuar onde eu estava. Muito bem, ela desenha um cenário, mostra as possibilidades dentro dessas circunstâncias e qual daquelas ou delas ela escolheu. Eu não me delongo e não me demoro muito nisso pelo seguinte: aqui o importante ao filósofo é entender quais elementos que compõem os contextos existenciais que a pessoa tem naquele momento.
Em alguns casos, o filósofo clínico, para trabalhar com a pessoa e, inclusive, o seu assunto último, ele pode simplesmente redesenhar os cenários junto à pessoa. Ou seja, pega a história de vida da pessoa e começa a pontuar elementos que até então estavam ocultos a ela. Ela conta a história de vida e, ao contar a história de vida, ela não percebe, mas havia sempre acompanhando ela, por exemplo, um pai, uma mãe, um irmão, um tio. Ela não percebe, mas talvez também havia uma vontade muito grande de fazer algumas coisas. Pode parecer estranho, mas uma pessoa ao narrar a sua historicidade, ela pode, ao olhar para a própria história, dar-se conta de coisas que até então não havia se dado conta. Imagina, por exemplo, que essa pessoa diz o seguinte: olha, então eu tinha oportunidade de ir para o ensino fundamental, mas veio o pai autoritário, sempre muito brigão, difícil de conversar. Eu acabei, então, sendo obrigado a seguir no mesmo colégio que estava. No entanto, o filósofo clínico coloca para eles: tá, mas e o que mais que havia nesse momento da tua vida? Você não era também assim, não tinha um relacionamento muito bom com a sua mãe, que sempre lhe defendia, tal, 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 tal? O filósofo pode estar abrindo aqui a oportunidade de que ele olhe para a história dele de vida de um outro ponto de vista. Ou seja, que ele abra uma aba de entendimento de que ele poderia ter feito uma escolha diferente da que fez. E construa novos cenários. O filósofo, ao fazer isto lá no passado, ao mostrar que o contexto é um pouco mais amplo do que ele estava fazendo, essa pessoa pode ampliar a sua visão de contexto e trazer até os dias atuais. Ou seja, ele pode, via interpretação, e aí a abertura para isso é um tanto ampla, então você quer dizer que no cenário atual eu também posso me aproveitar de outras coisas, ou seja, eu também tenho outros modos de ver a vida hoje em dia? Muito bem, a pessoa pode abrir, então, a oportunidade de olhar para os contextos existenciais, não só naquela época, mas fazer essa abertura de cenários, de circunstâncias até os dias atuais. As circunstâncias, elas são, então, os contextos, e esses contextos específicos, a partir dos quais a pessoa vive cada momento da sua vida. Claro, descritas, uma vez mais, na historicidade para o filósofo clínico. As circunstâncias, elas são de várias naturezas, de várias características. É preciso, então, um bom entendimento da historicidade para ver como é que a pessoa elabora as circunstâncias e como é que esse elemento circunstancial influencia ou não nos encaminhamentos da sua vida. Aqui é sempre importante lembrar que em filosofia clínica o peso subjetivo, inclusive de cada uma das categorias, que é circunstância, lugar, tempo e relação, é diferente. Né? Para algumas pessoas a circunstância tem um peso muito grande, praticamente autoritário na condução da vida. Para outras pessoas, pouco tem de influência. Para algumas pessoas as circunstâncias são simplesmente nulas nos encaminhamentos de sua vida. Obviamente, algumas pessoas vão dizer, não, mas como? As circunstâncias têm peso. Lembramos, é importante lembrar que em filosofia clínica não existe uma regra geral, não existe um conteúdo que seja uniforme, único para todos, então esse entendimento, não, a circunstância é a mesma para todos. Não, não é. Não é, visto que para cada um de nós o cenário externo é, via representação, entendido de forma única e exclusiva. Visto que a confrontação ou a composição de elemento subjetivo e objetivo gera esse elemento que é o elemento de singularidade, ou seja, o meu jeito, a minha maneira de enxergar e montar as circunstâncias que estão ao meu redor.